Boa noite, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos chegando no fim dessa série de mensagens. Estava relembrando algumas coisas, estudando, orando. E assim, não foi talvez a mais longa, mas uma das séries mais longas que nós fizemos. E nós vamos estar falando essa semana e semana que vem. Por favor, dentro da possibilidade, não falte. Depois nós temos a nossa ceia e depois da ceia o Senhor já tem preparado para nós uma nova série de mensagens que vai ser muito abençoadora e desafiadora. Possivelmente mais curta, mas essa uns aos outros foi extraordinária. Em todos os sentidos, nós estamos desde fevereiro, irmãos, falando sobre uns aos outros. Passamos de 4 meses falando e quando a gente começa a pegar, relembrar e trazer de volta... Eu estava falando, não lembro quem eu estava falando, falei assim, da vontade de voltar do início de novo, para nós falarmos de novo, para construir isso, até que isso seja uma verdade completa em nós. Mas eu acredito que, mesmo indiretamente, os uns aos outros não vai estar saindo das nossas ministrações. Diretamente nós trouxemos essa série, mas indiretamente nós vamos estar falando, compartilhando sobre os ensinamentos dessa série. E como nós temos aprendido, é palavra do Senhor, é instruções do Senhor para a sua igreja. E nós temos certeza que se nós conseguirmos vivermos dia após dia, praticando e avançando uns aos outros, nós seremos uma igreja frutífera, uma igreja bíblica para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então eu queria que você colocasse comigo 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Então, irmão, não é uma tarefa só do pastor, não é uma tarefa dos pastores da diaconia, mas é uma tarefa da igreja. E nós vamos ver isso aqui, que os uns aos outros é para a igreja, é para cada um de nós. Algo que é maravilhoso nós compreendermos, que os ensinamentos que tem nas cartas paulinas, nas cartas pastorais, nas cartas de Pedro, nas cartas de Tiago, são instruções às igrejas. Existem recomendações específicas para os pastores, para a diaconia, mas as instruções, de uma forma geral, é para a igreja. Então, todo aquele cuidado, toda aquela repreensão e aquela atenção se dá ao âmbito da igreja, da membresia da igreja, dos irmãos da igreja. Então, vamos viver isso para a glória do nosso Deus. 1 Pedro 4,10 é o versículo-chave de toda essa nossa série, então eu quero relembrar com os irmãos. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Lembre-se que dom não é só milagres, maravilhas, mas tudo aquilo que o Senhor depositou na nossa vida é um dom. Desde as coisas por mais simples que nós achamos, nós temos recebido os dons, todos têm recebido os dons do Senhor. Então, sirva uns aos outros conforme esse dom que você recebeu. Esse dom não é para te enaltecer, não é para te engrandecer, para te tornar famoso, mas esse dom é para que você administre e ministre na vida do seu irmão. Então, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. De que forma? Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, através desse dom que você recebeu do Senhor, você ministrando na vida de um irmão, você está administrando a multiforme graça de Deus. Então, hoje, vamos ver como o Senhor permite da gente caminhar. Eu quero trazer uma reflexão, apenas uma reflexão, diante de tudo aquilo que nós já falamos sobre uns aos outros, sobre os verbos recíprocos. Nós falamos sobre 4 grupos. E cada domingo, desde da primeira semana de fevereiro, depois, se eu não me engano, já depois da ceia, nós viemos falando. Ora nós estávamos falando sobre um dos verbos, ora nós estávamos falando de 2, 3 verbos, mas desde de fevereiro para cá, com exceção aos cultos de ceia, que indiretamente também tem trabalhado isso, mas nós temos falado sobre esses verbos recíprocos, sobre o mandamento uns aos outros, sobre a vida comunitária da igreja. Então hoje eu quero com vocês fazer uma reflexão daquilo que nós já falamos, e eu tenho certeza que vai ser renovo para nós, mesmo coisa que nós já compartilhamos de alguma forma. Então o primeiro tema que eu queria falar com vocês é sobre o viver em comunidade através dos uns aos outros.
E nós colocamos aqui sim. Entendendo que somos uma comunidade de discípulos de Jesus, e essa comunidade é tratada pelo próprio Jesus como seu corpo. 1 Coríntios 12, 27 vai falar isso, Romanos 12, 4 ao 5 vai falar sobre isso, sobre nós sermos o corpo de Cristo. Então nós entendemos que nós somos uma comunidade de discípulos e que essa comunidade é chamada por Jesus, do seu corpo. Nós precisamos em tudo na nossa vida nos mover dentro dessa realidade. Então, a primeira reflexão, a primeira compreensão quando nós vamos estudando uns aos outros, quando nós vamos entender essa mutualidade, esse serviço que nós temos que dar uns aos outros, nós precisamos entender que Deus nos salvou para permanecer, para estarmos numa comunidade. E essa comunidade, ela é uma comunidade de discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus, irmãos? Amém? Tem discípulos de Jesus nesse lugar? E essa comunidade de discípulos de Jesus, ela é chamada pelo próprio Jesus o seu corpo. Então nós precisamos trazer essa seriedade disso, que Jesus chama essa comunidade do seu corpo. Então, toda a nossa vida, ela deve mover diante dessa realidade. Nós precisamos entender que nós necessitamos, juntos, nos tornar esse lugar. Não se trata de participar de um lugar assim, mas de nos tornarmos esse lugar. Ou seja, todos nós, antes de nós estarmos numa comunidade e assumirmos um compromisso de membresia e caminharmos com essa comunidade, todos nós desejamos estar numa comunidade saudável, amém? Estar numa igreja onde que ela seja bíblica, onde que ela viva os fundamentos da fé, onde elas exerçam a realidade, né, daquilo que o Senhor Jesus tem para a igreja. Diante de muitas coisas que nós estamos vivendo, muita bagunça que nós estamos vendo lá fora, nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por estar numa comunidade onde que de fato há discípulos. Irmãos, com falhas, com dificuldades, nós temos erros, nós precisamos de correção, isso tudo faz parte. Mas o nosso foco é sermos discípulos e estarmos em meio a discípulos de Cristo, formando Cristo num dos outros. Mas é muito importante nós desejarmos isso. Às vezes a pessoa casa e ela fala assim: pastor, quando nós conversamos, pastor, a partir do momento que nós tomamos a decisão do casamento, nós decidimos que nós precisamos estar com irmãos bíblicos, com uma comunidade de fé saudável. Aqueles irmãos começam a ter filhos e ele fala assim: não dá para agora, né, que o nosso filho está em qualquer lugar, nós precisamos que o nosso filho cresça em um ambiente saudável, em um lugar bíblico, em uma liturgia saudável, diante, né, de tudo isso que nós estamos vivendo aí fora. E tudo isso é louvável. Mas mais do que querer participar de um lugar assim, nós precisamos nos tornar, irmãos, esse lugar. Nós precisamos ser esse lugar. E se nós procurávamos, e se nós estamos aqui, se nós achamos um lugar como esse, agora não se trata mais de estar no lugar, mas é de ser esse lugar. Cada um de nós aqui, assumindo a nossa responsabilidade. Claro que cada um dentro da sua estação, cada um dentro do seu processo, sendo respeitado a todo momento, mas nós precisamos nos tornar esse lugar. Jesus disse que nós, como discípulos, seríamos reconhecidos por uma maneira. João 13:35, olha lá. Nisto todos conhecerão que vocês, meus discípulos. Como nós vamos ser conhecidos como comunidade de discípulos? Se tiverem amor uns pelos outros. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vemos que em Atos, na igreja primitiva, principalmente quando vai falar como eles viviam, em Atos 2, 42 e 47, um texto bem relevante para nós aqui da comunidade, que nós vemos que uma comunidade que ao viver a realidade de Jesus, ela era reconhecida e tinha simpatia do povo. Atos 2, 47. O título dessa estrofe está como viviam os primeiros convertidos, como viviam os cristãos. E dentro disso está falando que eles viviam no partir do pão, de casa em casa, na oração. E no final ele fala assim, ó, a maneira que eles viviam. Diante de tudo isso, eles falavam assim, ó, eles viviam louvando a Deus, e olha que interessante, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava?
Quem que acrescentava? E o que eles tinham do povo? A simpatia. E sabe o que é interessante? Que quando eu parei para meditar nisso, eu ouvi sobre isso, quando fala a simpatia do povo, daí a gente olha das pessoas que estão ao nosso redor. Mas você está falando da igreja? Quem que é esse povo? Você está falando que a igreja tinha simpatia do povo, então quem que era esse povo que olhava para a igreja e tinha simpatia? Era os de fora. Então a comunidade ela era relevante a ponto de que o seu redor, todas as pessoas ao seu redor, como dizer, louvando a Deus e contava com a simpatia do povo de fora. Como é maravilhoso isso, irmãos. Sabe, a gente poder ter a simpatia do povo. Voltando então, a vida cotidiana e prática da igreja do primeiro século transmitia de fato o corpo de Cristo. Então a vida deles, né? Porém, nós precisamos compreender que alguns, eles eram chamados para os departamentos eclesiásticos, para estar na frente da igreja. Uns foram chamados para diácono, outros os presbíteros da igreja. Mas muitos voltavam no seu dia a dia, irmãos. Na sua oração diária no templo, no seu encontro com os irmãos, comendo junto. E tudo isso trazia a realidade da igreja, transmitia o corpo do Cristo. Na vida diária, na simplicidade do seu dia a dia. Então, essa comunidade e essas verdades não são uma realidade para a turma eclesiástica da igreja, para quem está na frente da igreja, para quem exerce uma função, mas é para toda a igreja. Para tudo aquilo que a gente faz, para todo o nosso dia, como o pastor Fê falou muito bem aqui, nós não temos o encontro neste lugar, mas continua tendo o encontro da família na casa dos irmãos. Continua tendo essa realidade a partir do momento que nós nos encontramos com o irmão, nós tomamos um café, nós partilhamos de alguma coisa junto. Então nós precisamos viver essa realidade. Tudo que nós fazemos é intencional, irmãos, para que nós pudéssemos estar juntos. E falando de uns aos outros, e Jesus e os uns aos outros? Jesus, em todo o seu ministério, estava praticando uns aos outros. Todo momento Jesus estava amando, cuidando, recebendo. Porém, Jesus também estava sendo recebido, porém também Jesus está sendo cuidado e Jesus estava sendo amado. O Mestre, o Deus encarnado, ele vivendo uns aos outros, nos mostrando para nós essa realidade. É interessante que Jesus, ele era diretamente prático a isso, não era só uma teoria. Sabe qual é o maior desafio de nós pastores? O maior desafio da família Nazareno? É tornar isso prático para nós. Não engessado e não é uma mera teoria. Mas Jesus, ele trazia essa realidade na prática. Mas eu nunca vi na Bíblia, do início ao fim, Jesus falando, eu te amo por uma pessoa. Se alguém lembra de alguma passagem ou algum versículo em que Jesus fala assim, eu te amo, sabe, com essa clareza, com essa... Mas uma coisa eu tenho certeza, em toda a Bíblia Jesus está amando. Jesus, ele sai da teoria e ele parte para a prática, e muitas das vezes nem precisa da teoria, porque João 13 vai falar assim, e tendo amado os seus discípulos, Jesus amou até o fim. Ou seja, Jesus, falando sobre Jesus, Jesus não falava o tempo, mas falando sobre Jesus, tendo amado os seus discípulos, um pouquinho antes da cruz, ele amou até o fim. Então olha que coisa maravilhosa. Jesus não estava na sua residência, né? Jesus nunca ficou na sua casa, você não vê falando da casa de Jesus. E ele sendo hospitaleiro e recebendo as pessoas. Vocês viram? Mas a todo momento Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Não há uma limitação. Entendeu? Mas minha casa, mas... A gente fala para os irmãos, nossa, mas não dá para trazer na minha casa, mas e a lanchonete, e a sorveteria, e dar uma volta na Rua do Porto junto, e se encontrar. Não tem desculpa para nós, irmão. Jesus estava praticando o ID, e ele estava, ele ia e fazia discípulo. A última ordem de Jesus é o ID e fazer discípulo. Mateus 28, 19 e 20. Olha as últimas instruções de Jesus. E muitas das vezes nós não entendemos de forma clara essa realidade. Olha Jesus falando, portanto, vão. Na tradução mais comum nossa é ide. E façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos. No original, esse ide, nós já falamos e repetimos, ele está num verbo de ação. Não é ide, é indo. Então Jesus ele aplicava o seu indo, e conforme ele estava indo, ele ia aplicando o mandamento, ele ia obedecendo ao Senhor e ia fazer discípulos. A ordem para a igreja, Jesus não está num ambiente, num culto falando isso. Jesus não está dentro de um templo falando isso. Jesus está diante das pessoas. Um pouco antes dele ser assunto aos céus, ele está no campo missionário com os irmãos. E diante disso ele fala assim, ó, indo, façam discípulos. E muitas vezes nós pegamos esse versículo, não é ao todo errado, mas pegamos e usamos para missões simplesmente. Então temos que ir para a África, temos que ir para outra cidade, temos que ir, que nem agora, para o sul, e temos que ir, amém, temos que ir também. Mas o entendimento de Jesus é que para nós indo, no trabalho, na escola, no ônibus, no Uber, com a nossa esposa, com os nossos filhos, buscando o filho na escola, levando o filho na escola e encontrando com os amigos, em todo momento estarmos fazendo discípulo. Então o avanço no processo de maturidade da comunidade, a comunidade para ela crescer e se desenvolver, uma comunidade madura, ela não é baseada na quantidade de membros que ela tem, mas naquilo que de Cristo é formado nela. E a partir do momento em que essa comunidade começa a se tornar madura, nós precisamos compreender que estamos vivendo em obediência ao Senhor, nos tornando discípulo com o objetivo de fazer novos discípulos. Se a ordem de Jesus é indo fazer discípulos, nós precisamos ser uma comunidade de discípulos, sendo formados discípulos, para nós formarmos outros discípulos. E esse é o conceito de discipulado, que muitas das vezes nós buscamos em N circunstâncias, e hoje tem livros, tem muitas explicações boas, se precisar até a gente indica, mas um conceito básico, muito básico de discipulado é nós nos tornarmos discípulo e nós ajudarmos os irmãos na formação dele para se tornar um discípulo também. Então o discipulado, na verdade, ele acontece quando eu chamo o Alê para minha casa e a gente conversa ou sobre a Bíblia ou sobre a vida e a gente vai desenvolvendo o Cristo, desde o momento onde a gente está separado junto, mas no momento onde já está em comunidade. Hoje aqui nós estamos participando do discipulado. Todo momento em que cristãos se reúnem, a ideia é a edificação mútua uns dos outros. E Cristo vai sendo formado em um e outro. Você vai ver com o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que ele sofria dores de parto. Paulo lhe usa essa figura da mulher grávida. E ele fala assim, ó, assim como a mulher dá dor de parto, eu estou com dores até Cristo ser gerado em vocês. Olha que coisa mais linda, irmão. É do romântico ao trágico, né? Você formar Cristo em alguém, sentir dores de parto para gerar. Irmãos, quem já sentiu dor de parto para gerar Cristo na vida de alguém, irmãos? Nós, pastor, estamos sentindo. E eu sei que muitos dos irmãos estão sentindo também. Porque não é fácil, não é simples. Mas como acontece com a mulher grávida, só tem toda aquela dor, mas na hora que vê a criança, esquece aquela dor e fala que valeu a pena. Amém, mamães? Valeu a pena ou não? Da mesma forma, quando nós vemos Cristo sendo formado na vida do irmão, nós falamos, não valeu a pena, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, de um lado, o privilégio é ser mãe e ver, né, uma criança sendo gerada. Que privilégio é ser um filho de Deus e gerar outros irmãos para a glória de Deus. E essa realidade ela tem que ser formada em nós. Então, a medida da maturidade de cada um de nós é quando Cristo está sendo formado em você e quando você está gerando Cristo na vida dos outros irmãos. Pastor, mas não tem o cargo, não tem título, não tem posição. Não é sobre cargo, sobre título e posição, mas é sobre quem nós somos em Cristo. Amém, meus irmãos? E diante disso nós temos uma garantia. Olha que coisa maravilhosa. Qual que é a garantia? Às vezes as pessoas perguntam para nós, pastor, uma pergunta difícil. Pastor, será que Deus está comigo nisso? Será que se eu fizer isso, Deus está comigo? Será que se eu fizer aquilo, Deus está comigo? Olha a resposta de Jesus para nós. Mateus 28, 20. Olha a promessa na parte B ali. E eis que estou com vocês. Quando? Eis que estou com vocês. Quando? Todos os dias, até o fim dos tempos. Só que essa promessa de Deus que nós usamos isolada, ela está condicionada ao que nós lemos antes.
Quando nós indo, volta 19. Portanto, vão indo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Não só pregando, mas ensinando a eles a guardar, irmão. Há uma responsabilidade, mas não é só ensinar, é ensinar eles como eles devem guardar tudo que o Senhor tem ordenado a nós. Quando nós cumprimos isso, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas se eu for para esse emprego, você vai trazer o indo no seu emprego? Você vai estar vinculado? Então Deus está com você, irmão. Ah, mas eu quero mudar de igreja, mudar de país, mudar, sei lá, de emprego. Sei lá, eu quero fazer uma mudança atrás. Vai ser o indo na sua vida? Vai estar aplicando o indo? Então a promessa do Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se estamos aplicando o indo na nossa vida, aquilo que nós fazemos, o Senhor está conosco. Então nós precisamos compreender isso. Então dentro disso nós falamos sobre a comunhão e a mutualidade, dentro dessa realidade. A comunidade é chamada a viver em comunhão. Então a comunidade de discípulos que se torna discípulo e que ajuda na construção de outros discípulos, ela é chamada para viver numa comunhão. E como nós falamos, comunhão é muito mais do que estar junto, mas é compartilhar da vida junto. A comunidade orgânica, que isso significa o quê? Uma comunidade que é viva e organizada, ela é como o corpo de fato, como Jesus disse, como os apóstolos disseram. Porque a comunidade precisa estar ligada na cabeça, que é o Cristo, e precisa estar ligado nos membros uns aos outros, que é a família. Então, dentro dessa realidade, nós compreendemos que nós somos um corpo, mas esse corpo só tem vida se estiver ligado na cabeça, onde recebe todas as direções. E ligado nos membros uns aos outros, para que possa viver e desfrutar dessa realidade em nome de Jesus. Essa série foi tão poderosa que fez eu e o pastor Fê parar e pensar, falando, precisamos reavaliar e reformular o processo de membresia da igreja. Porque se de fato eu falo que o irmão é um comigo, e isso é sério, não é somente, sabe, não foi, Jesus não colocou uma historinha só para a gente achar legal, uma ilustraçãozinha, mas é uma realidade de corpo, de membros, de organismo vivo. Então, para agir, estar em vida na comunidade, nós precisamos estar ligados em Cristo, estar ligados uns aos outros. E nisso a gente pode estar pensando às vezes, pastor, mas eu não sou capaz, eu não me vejo no direito, eu tenho os problemas, isso, aquilo, outro. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que quando às vezes nós pensamos dessa forma, de fato nós estamos um pouco equivocados. Porque se nós falamos que não temos direito, que nós não temos condições e tudo mais, se nós acharmos que nós precisamos ter as condições e ter o direito, nós anulamos Cristo. Porque quando nós temos direito? Não, mas eu estou com o meu casamento legal, mas eu estou... Nossa, eu com a minha esposa está super top, todas as áreas, eu com meus filhos, aí eu no trabalho, poxa, agora eu estou no direito. Continuamos fora do direito, irmãos, continuamos condenados, irmãos, por nós mesmos. Isaías vai dizer que as nossas obras são obras de imundícia, são panos de imundícia, mas é em Cristo. Isso nos frustra quando nós achamos que a gente está bom, aí coloca a gente no lugar, mas também quando a gente está ruim, a gente entende, não é sobre nós. Então nós erramos, nós falhamos, mas não faz parte do nosso dia a dia isso. É o que acontece, e nós clamamos, e nós pedimos perdão. Porque como na ceia, qual a dignidade de nós participarmos da ceia? Nenhuma, irmão. Nenhum de nós é digno, começar por mim. Mas reconhecermos que somos indignos e nos posicionarmos pela obra que Jesus fez por nós, nós nos tornamos dignos. E é o mesmo que acontece com a vida da igreja, com os uns aos outros. Ah, mas todos nós aqui, irmãos, temos experiências maravilhosas que podemos compartilhar com os irmãos. Experiências de irmãos que deixaram estados estão morando em outro estado, estão longe de familiares. Irmãos que têm experiência profissionais em algumas áreas. Irmãos que já teve filhos, irmãos que já têm netos, irmãos que já têm bisnetos. E todos nós, dentro das nossas experiências, nós podemos somar no corpo de Cristo, na vida uns aos outros. Amém, meu irmão? Então, a maturidade da igreja, ela é alcançada com todos os santos. Efésios 3, 18 e 19. É com todos os santos que nós conseguimos compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Pastor, eu quero avançar no conhecimento do Senhor. Viva uns aos outros, porque a palavra diz, é com todos os santos.
é através da justa cooperação de cada parte. Efésios 4,16 vai dizer isso. Dentro do corpo, se cada parte funcionar da sua maneira correta, o corpo é bem ajustado e há saúde e há vida no corpo e cumpre o propósito. Então, há uma justa cooperação de cada parte. Pastor, eu estou num processo, amém, não tem problema. Enquanto isso, os outros órgãos vão fazer a sua parte. Mas se recupera rápido. Veja como nós podemos ajudar você rápido, porque uma hora vai pesar. Não é assim com o nosso corpo? Quando alguma parte do nosso corpo está debilitada, outras partes do corpo começam a mover para que, ou para tudo. Em alguns aspectos não é mais perigoso para tudo, mas na maioria das vezes alguma coisa está impossibilitada, o que acontece? O organismo começa a reagir um pouco mais forte, trabalhar um pouco mais forte, até que aquele membro, aquele órgão, ele se restabeleça e depois volte ao comum. É da mesma forma nós como igreja, irmãos. Temos processos, tem hora que não estamos bem, tem hora que estamos passando por momentos difíceis. Para, respira, conversa com o irmão sadio. E depois volta e retoma, em nome de Jesus. Temos exemplos dos irmãos que aconteceram isso, em meio à caminhada. Ah, mas vou perder minha posição, vou perder meu lugar, vou ficar para trás. Não existe isso, irmãos. Todos nós estamos na mesma caminhada com Cristo. E tem momento que é difícil. E nesse momento difícil nós precisamos de ajuda. E aí entra uns aos outros. Então, para viver essa realidade, o Senhor deixou essas ordenanças para nós. Desde o ambiente litúrgico até o ambiente do dia a dia. E através dessa vivência, nós vamos demonstrando isso para o mundo, ganhando a simpatia do mundo, e como disse no final lá de Atos que nós lemos, e o Senhor vai acrescentando aqueles a quem vai ser salvo. Deus vai acrescentando a comunidade, Deus vai acrescentando. O método evangelístico bíblico maior, segundo Jesus, é o viver em obediência, é cumprir o propósito uns aos outros. É bênção entregar folheto, é bênção nós ir no semáforo, já fizemos muito disso, se tiver a oportunidade vamos fazer de novo. É bênção panfletar, é bênção, sabe, ir na rua, é bênção fazer um monte de outra coisa. Tínhamos grupo de evangelismo sexta-feira, aí ia evangelizar o pessoal da Rua do Porto, já fizemos um monte de coisa, mas o maior método evangelístico bíblico é ser obediente ao Senhor, viver a comunhão dos santos, o partir do pão de casa em casa e a oração, porque no final o Senhor fala, e dia a dia serão acrescentados aqueles que vão ser salvos. Então nós precisamos trazer essa realidade. E aqui na família Nazareno, graças a Deus nós temos avançado vivendo isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês, como eu falei, é uma reflexão daquilo que nós já aprendemos e estamos aprendendo, mas eu louvo a Deus porque muitos irmãos já têm avançado nisso, com a graça de Deus. Ainda não em plenitude, mas nós já estamos em partes desfrutando de algumas coisas. Irmãos cuidando de irmãos, irmãos reunindo com irmãos, estando juntos, sabe? Compartilhando dos 11 talentos. Como nós ficamos felizes. Então, irmãos, sabe, sendo usados para a glória de Deus, sendo sabe, contribuindo para aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, irmão, em nome de Jesus, deixe o Senhor trabalhar. Pastor, estou no processo, amém. Mas busque passar esse processo, peça ajuda, tal, mas busque querer avançar esse processo para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida e para que essa comunidade continue se tornando viva para a glória do nosso Deus. Amém, irmão? Nós precisamos de cada um de vocês com seus dons e com seus talentos. Então nós precisamos entender isso. O Senhor está edificando a sua igreja. A igreja é importante para Jesus. Efésios 5:25 vai falar assim, que é tão importante porque Jesus ele amou e se entregou à morte por ela. Agora a grande pergunta é, a igreja como comunidade, como o organismo vivo, a grande pergunta não é se ela é importante para Jesus, mas se ela é importante para nós. E se ela é importante para nós, como nós temos lidado com a igreja do Senhor? Como nós temos lidado com a comunidade? É mais um lugar que a gente vem semanal, é mais um ambiente de espaço, ou é as vidas, ou somos nós juntos? Nós precisamos entender que é mais do que um local físico, mas é uma realidade. Tudo o que Jesus fez, como nós falamos aqui, a maioria das coisas foi feito fora do ambiente religioso, do culto litúrgico. Há curas de Jesus feitas dentro do templo, quando ele está ministrando nas sinagogas judaicas. Mas a maioria das manifestações de Jesus foi feita no indo, irmãos. E nós estamos esperando muitas das vezes o domingo chegar para a gente se manifestar. Irmãos, segunda a segunda, há um trabalho que o Senhor preparou para você. Há uma família, há vizinhos, há pessoas que vão encontrar com você.
a qual o Senhor quer que, sendo parte do corpo, que Ele quer te usar para abraçar, quer te usar para falar, quer te usar para ouvir, quer te usar para chegar aos próximos. Quem é os próximos? Lembra a palavra do samaritano? Do bom samaritano? Nós precisamos, trazer essa realidade. Não é um lugar para pertencer, mas é até jargão isso aí, né? Eu não queria usar isso, mas um lugar só para vir, mas é um lugar para a gente nos tornar, irmãos. Sabe uma das coisas uma descoberta mais poderosas que nós temos aprendido a viver isso? João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Novo mandamento? Olha a continuação. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. As ações que Cristo nos ordena através de verbos recíprocos, nós vamos dar uma passada nesses verbos recíprocos, mas a ordenança de Jesus, isso aí, se você deixar o seu coração e a sua mente trabalhar, vai mudar a sua vida para sempre. Não está vinculada com aquilo que você recebe do outro irmão, mas aquilo que você recebeu de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros. Como? Como a você mesmo? Como as pessoas te amam? Não, como Cristo me amou. Como Cristo te amou, você ama o outro. Isso traz uma realidade e uma resposta individual para você. Traz uma resposta sobre a compreensão que você tem sobre Cristo na sua vida. Porque se você não ama da maneira que talvez era para você amar, talvez você tenha uma compreensão meio errada do que Jesus fez por você. Se você não serve, se você não cuida, se você não faz alguma coisa por irmão, talvez, antes de você começar a fazer, você precisa se tornar. Você precisa voltar para as Escrituras e começar a degustar e desfrutar de todas as maravilhas que Jesus tem feito na sua vida, irmão. Porque nós sempre temos falado, não é sobre o nós fazermos, mas é sobre responder aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, se Deus te ama, se Deus serve, se Deus, é hospitaleiro porque te trouxe para a sua família, se Deus faz todas essas coisas, nós respondemos como? Fazendo isso por nossos irmãos. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Me ama de verdade? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a realidade, em nome de Jesus. A condição agora é quanto eu conheço do amor, do cuidado, da entrega, de tudo que Cristo fez por minha vida. E em resposta eu faço pelo meu irmão. Nós sabemos que na Bíblia é mencionado acho que mais de 60 vezes, mas muitos verbos são repetidos. Eu acho que tem mais de 30 que não são repetidos. Mas durante essa jornada, nós falamos sobre 25, irmãos. Então, os verbos recíprocos que nós aprendemos, eles foram dividido em 4 classes. Os que valorizam, os que protegem, os que contribuem e os que servem o corpo. Então nós vamos tentar passar de uma forma bem rápida nesses últimos minutos que a gente tem aqui. Então, olha lá. Primeira classe, os que valorizam o relacionamento do corpo. Começa com o amor, o verbo amor. Amem-se uns aos outros. E aí, para ficar mais fácil, eu já coloquei o versículo ali para nós. Onde está dizendo isso? Porque todos esses verbos são mandamentos, ou seja, são ordenâncias, não é opção, não é conselho de Deus e Jesus para nós, mas é mandamento, ordenança. É algo que, estando nele, nós precisamos manifestar. Amém? Então, todos os verbos nós usamos a base bíblica, claro, nós trouxemos da Bíblia, e dentro dessa base, nós vamos ler só para lembrar, todos esses estão nas Escrituras. Depois a gente pode, cada um, estudar também de uma forma melhor e relembrar todas as coisas. Então o primeiro é, amem-se uns aos outros. O versículo, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Nós tínhamos lido 13, João 13. João 15:12 fala quase a mesma coisa. O meu mandamento é esse. Meu conselho? O meu mandamento é esse, que amemos uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Na prática, irmãos, bem rápido, tem muitas coisas que a gente podia falar, mas na prática, nós precisamos entender de uma vez por todas que amor não é sentimento, mas amor é uma ação, é uma decisão. Amamos quando de fato nos entregamos uns aos outros. 1 João 3,16 vai falar assim, sobre essa realidade, que Cristo mostra seu amor para conosco, por Ele se entregou por nós.
e nós devemos entregar pelos nossos irmãos. Então, amor é uma entrega, é uma decisão. Como nós temos entregado uns aos outros? Como nós temos nos entregados? Qual que é a limitação que nós temos? No segundo verbo, dando sequência, a gente falou sobre amar, agora a gente falou sobre aceitar uns aos outros. Aí Romanos 15:7 fala assim, ó, portanto, acolham, aceitem uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Está vendo como ele é vinculado com aquilo que Cristo fez conosco? Então, como nós devemos acolher, aceitar os irmãos? Como Cristo nos aceitou. Irmão, vamos ser sinceros, como Cristo aceitou nós? Romanos 5, Deus prova seu amor para conosco, sendo o fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos curou para nos amar, para nos aceitar. Ele não tornou a gente bonitinho, mas Ele nos amou, Ele nos acolheu, nos aceitou, quando ainda éramos pecadores. Sabe uma das maiores paradoxos das Escrituras? É que um Deus todo-poderoso, Ele não eleva a criatura para chegar ao seu nível, mas Ele se rebaixa à situação de humano para se comunicar com a criatura. E Filipenses 2, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que Ele fez? Ele se humilhou. Irmãos, para nós é muito simples, é muito romântico, mas imagine um Deus se humilhar ao estado de criatura, irmãos. Então, como nós devemos nos portar? Mas eu não vou baixar, não. É a pessoa que se abaixa. Mas não é assim, não. Comigo é diferente, tem que ser, não é assim. Como que Jesus fez com nós, irmãos? Terceiro, na prática, o 2 aqui. Dentro dessa entrega, o que nós priorizamos? Aceitamos todos, inclusive aqueles que pensam e agem diferente de nós? Não, mas a pessoa pensa diferente. Mas a pessoa, sabe? Não é a mesma. Não dá, não bate. Como é aquele que fala? Gênio não bate, a nossa misericórdia, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Quem nós temos acolhido para nós? Terceiro, saúdem, cumprimentem uns aos outros. Olha a passagem bíblica. Saúdem uns aos outros. Aqui ainda está com beijo santo. Não precisa, tá, irmão? Mas se quiser, beija. Com beijo santo. Todos da igreja de Cristo mandam saudações. Romanos 16:16. A ordem não está o beijo santo, mas está na saudação, irmão. Nós falamos aqui, graça e paz. É o evangelho resumido. Você diz, a paz que você tem, transmite para o seu próximo, pela graça que você recebeu de Cristo Jesus. É muito chavão, graça e paz, irmão, graça e paz. Mas é uma realidade, tem que ser do nosso coração. É uma intercessão, graça e paz. Receba a paz, meus irmãos. A paz que pela graça eu recebi do Cristo Jesus. Receba a mesma paz em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nossa saudação deve ser intencional. A graça é o evangelho compartilhado. Compartilhamos paz pela graça de Cristo Jesus. 4. Tenha igual cuidado uns pelos outros. Contudo, Deus coordenou o corpo. Olha que coisa maravilhosa. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. O pastor Fê nos ensinou aqui, falou sobre a diferença dos órgãos e dos membros. Se a gente olhar para os nossos órgãos, são tudo feio, tudo, né, perto dos membros, que na nossa visão, né? Mas os órgãos são vitais, irmãos. E às vezes no corpo de Cristo da mesma forma. Tem irmãos que às vezes, para nós, não tem tanta importância, mas no corpo, irmão, vai fazer falta, é importante. Nós precisamos ter o mesmo cuidado que eu tenho com o pastor Fê, eu tenho o mesmo cuidado que eu tenho com o Carlinho, que eu tenho com a Gé, que eu tenho com o Alan. Muitas das vezes, irmão, nós estamos pecando, que entra nos verbos outros de negação, mas nós estamos, fazendo diferença dos irmãos. Talvez por classe social, talvez... E, irmãos, classe social é um negócio pesado, porque se fala muito daquele que tem dinheiro, mas que não tem dinheiro. Toma cuidado para não nos desprezar. Mas muitas das vezes nós desprezamos aquele que tem dinheiro também. Então, há duas circunstâncias. Na verdade, não é para desprezar por nada, não é por circunstância, não é por nada. Porque em Cristo é um em todos. Não há mais mulher, homem, não há mais grego, bárbaro. É Cristo tudo em todos. Então nós precisamos entender como nós temos tido esse cuidado.
os verbos 5, sujeitai-vos uns aos outros, sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. E quando Jesus está falando isso, ele está falando uma passagem antes sobre ser cheios do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Aí ele começa falando, sujeitando uns aos outros. Precisamos ser cheios do Espírito para nos sujeitar. O que é sujeitar? Se colocar numa posição inferior. Se for necessário, o irmão maduro, ele sofre o dano para que o irmão menos maduro, ele possa permanecer firme em nome de Jesus. 6. Suportem uns aos outros. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em temor. Na prática, suportar, como nós temos falado, é dar total suporte para o crescimento e desenvolvimento do irmão. O irmão bem, o corpo todo está bem. Então nós falamos aqui da primeira classe. A segunda classe, os que protegem o corpo. E aí entra os verbos negativos. Vou falar um pouco mais rápido aqui. Não tenha inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, essa parte da inveja, dentro de tantas coisas que nós podemos falar, eu quero falar assim, você se alegra com os que se alegram, irmãos? Um dos desafios maiores para a vida do crente não é chorar com os que choram, porque chorar com os que choram é fácil, irmão. Só ver o irmão chorando, nós já chora junto. Mas sabe qual é o maior desafio nosso? É se alegrar com os que se alegram. Recebi um emprego novo, recebi um carro novo. Que bênção. Isso. Só Ele, Senhor. Não quando eu, Senhor. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a não ter inveja, a se alegrar com os irmãos. 8. Deixar de julgar os irmãos. Não estou julgando, só estou falando. Portanto, deixe de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr por tropeço ou escândalo diante do irmão. A prática, nós não somos juiz para nós julgar os irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado para não se colocar nesse lugar de juiz. 9. Não se queixem uns dos outros. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5:9. Prática, nós temos murmurado dos irmãos a outros irmãos. Os nossos descontentamentos têm sido claro e direto para a pessoa. Então, não queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Entra na mesma situação. Há um versículo, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Você não está nessa posição. Nós precisamos honrar uns aos outros. E quando nós falamos mal, quando nós queixamos, nós desonramos uns aos outros. E quando nós desonramos o outro, nós desonramos o corpo de Cristo. 11, o mais legal de todos. Parece que não tem na Bíblia isso. Não mordam, não devorem uns aos outros. Olha o versículo, para não falar que é eu que estou falando. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Você está mordendo o próprio corpo? Na prática, nós temos agido como animais, irmãos, quando nós fazemos isso. Quando nós estamos atacando o irmão. O que ele quer dizer isso? Quando a gente ataca o irmão. E como Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Agora nós crentes a gente não, porque é comigo assim, vê, tomou. Não, para de morder, de devorar, mas pelo contrário, aprenda de Jesus, mansidão e humildade. 12, não provoque uns aos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas sabe, a gente não tem que tomar cuidado para não provocar uns irmãos, porque nós estamos edificando, construindo. Não mintam uns para os outros. Nem precisava falar, mas há Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês despiram da velha natureza com as suas práticas. Agora fala a verdade. Irmão, meias verdade também é mentira, tá? 14. Confesse os seus pecados uns aos outros. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Irmão, abrir o coração é restaurador. Temos vivido isso, irmão. É cura. Muitas doenças seriam evitadas se nós pudéssemos abrir o coração para os irmãos, reconhecer a nossa dificuldade, pedir ajuda. Quando nós olhamos confessar os pecados, a gente pensa que é só as coisas ruins. Também. Mas confessar, sabe a dificuldade que a gente tem, a luta que a gente está enfrentando.
E em nome de Jesus, no ambiente da igreja, nós somos curados. Não para todo mundo, irmão, mas para aquele que você tem confiança. 15, perdoem-se mutualmente. Pelo contrário, Efésios 4:32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha de novo, irmão. Como Cristo perdoou vocês, perdoa os irmãos. Sabe o que acontece quando nós não perdoamos os irmãos? Nós estamos colocando uma posição maior que Cristo. Olha, é forte, irmão. E aí no Pai Nosso, como nós oramos, que nós falamos? Perdoa as nossas ofensas. Como? Assim como nós perdoamos. Então, Jesus trata a gente do jeito que a gente trata o nosso irmão. Perdoa eu do jeito que eu perdoo o meu irmão. Terceiro, os que contribuem para o crescimento. Então falamos aquele que valoriza, aqueles que protegem e agora aqueles que contribuem. Edifiquem-se uns aos outros. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutuamente, como vocês têm feito até agora. Olha a igreja de Tessalônica. Na prática, edificar é construir. É um processo demorado, irmãos. Ah, mas o irmão ainda... Irmão, temos que ter paciência e perseverança na edificação do irmão. Como o Senhor tem paciência conosco, irmão. Nós estamos sempre fazendo coisa errada, irmão. A gente está sempre pisando na bola. E às vezes nós é intolerante nessa edificação. Nós queremos que o irmão nasça pronto, mas é um processo. 17. Ensine uns aos outros. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habita ricamente em vocês. Instrua e aconselhe mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. O que nós recebemos, o apóstolo Paulo diz na ceia, tudo que recebi do Senhor eu também entrego. É pedagogia, irmão. Tudo que nós recebemos do Senhor nós precisamos ensinar aos outros. Estamos numa estação na igreja, cada um está vivendo um momento, cada um está vivendo uma maturidade. Para e ajuda o irmão que está começando. Para e ajuda o irmão que está iniciando o processo. Você vai ver como nós, como corpo de Cristo, vamos crescer. Torna a dizer, não é só do pastor. Irmãos, o grupo das casas tem sido maravilhoso por isso. Compartilhe suas experiências, irmãos. Ajuda a diaconia, ajuda os coordenadores a desenvolver o processo do Cristo uns aos outros. Talvez onde eu vou aplicar, aplica no momento que você está com os irmãos lá. Deus separou pelo menos um mínimo uns 15 irmãos para você poder praticar tudo isso no dia a dia, na verdade. 18, encorajem uns aos outros. A palavra do Senhor vai dizer assim em Hebreus 13, acho que é 3,13, acho que está errado o 13 aqui, mas acho que é 3,13 se eu não estiver enganado. Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então encorajar uns aos outros. Mais fácil a gente desencorajar o irmão. Ah, irmão, não vai dar certo não. Ah, irmão, é difícil. Não, irmão, encoraja o irmão em nome de Jesus, anima o irmão. Nós temos sido encorajador ou desanimador diante das informações que a gente recebe dos irmãos? Sabe, tem aquele irmão que só irmão para baixo, sai forte esse irmão em nome de Jesus. Traz ele para nós que não é cura ele. Mas sabe aquele irmão que tudo é negativo, tudo... Não, irmão, coragem. O irmão está com um projeto, nossa, eu vou fazer faculdade, estou nisso, aquilo, tal. Seja sincero com o irmão, lógico, mas fala assim, não, irmão, vai para cima, vamos lá, vou orar por você, vou estar junto com você. Anima, irmão. 19, aconselhem uns aos outros. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, em todo conhecimento, e são aptos para demonstrar uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Roma, não a liderança, a igreja. Ele fala assim, ó, vocês estão aptos para demonstrar, para ensinar, para aconselhar uns aos outros. Sabe, irmãos, a Bíblia vai falar que na multidão de conselho há sabedoria. E às vezes, quantos irmãos aqui na área profissional, né, no dia a dia, na criação, temos irmãos que cresceu sem pai, cresceu sem mãe, que viveu, e tem irmãos que estão passando por dificuldades. Quanta riqueza você tem, irmão, em nome de Jesus. E às vezes está esperando um microfone, às vezes está esperando uma oportunidade, e Deus está colocando pessoas ao seu redor, que você pode compartilhar a sua vida, seu casamento, suas histórias, sabe, como você venceu as suas dificuldades. Tem vários irmãos que precisando daquilo que você tem, irmão. Por isso, em nome de Jesus, aconselhe. Nunca nós vamos ter o conselho certo, nós pastores, a pessoa vem pedir conselho para nós, sempre nós falamos, irmãos, na multidão de conselho é sabedoria. Mas, eu vou falar a minha parte, mas analise, conversa com outra pessoa, fala com uma pessoa mais experiente.
Conversa, às vezes, com os pais, com os irmãos. Pais, conversa com os filhos, peça opinião. E dentro da multidão de conselho, peça para o Senhor confirmar no seu coração, em nome de Jesus. Mas o verbo é aconselhe uns aos outros. Ou seja, esteja apto para desprender daquilo que é só para você. Tudo, né, suas alegrias, compartilhe para que os irmãos tenham a mesma alegria. O 20, fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós lemos esse versículo acima. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E ela estando em vocês, o que acontece? Instruam e aconselham mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com sábios, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O que sai das nossas bocas, irmãos, para os nossos irmãos? Tudo tem que ser relacionado às palavras e que seja como poesia. Está falando aqui sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Vai aconselhar o irmão que seu conselho seja como uma poesia aos ouvidos dele, em nome de Jesus. Seja como um salmo. Olha que poderoso, irmãos. E os últimos verbos, os que servem o corpo. 21, sirvam uns aos outros. 1 Pedro 4,10, nós lemos no começo. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Servir é celestial, irmão. É imitar Jesus. Podemos servir na necessidade, como no aliviar os cargos, nós vamos ler no próximo, como com as nossas experiências, acabamos de falar aqui. Mas como que eu vou servir? Se o irmão estiver precisando, beleza, mas se o irmão não estiver precisando, sabe, conta as suas experiências, se coloca à disposição. Veja o irmão que está com o fardo pesado, às vezes passando por uma circunstância, se coloca à disposição em nome de Jesus, sirva, para a glória de Deus. 22, dando sequência, levem os fardos pesados uns dos outros. A passagem em Gálatas 6,2, está vendo que é tudo bíblico, irmão? Levem as cargas uns dos outros, e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Está vendo que está pesado para o irmão, pesado na área financeira, está pesado no trabalho, está pesado com as crianças, está pesado porque o irmão está enfrentando um luto, uma dor, as nossas gravidinhas queridas, está enfrentando, aí tem as mamães aí que já têm experiência, pergunta, manda uma mensagem que eu posso te ajudar, está passando bem, os kids, as professoras do kids, o quanto tem trabalhado nesse suporte para nós pais, irmãos. Irmãos, pais, a obrigação de educar as crianças é nossa, de ensinar o evangelho para as crianças é nossa, mas, gente, valorize os nossos professores, o nosso time do kids, que tem gastado tempo. Irmão, e é teologia pura lá, irmãos. Tem coisa que se for analisar, não é preciso ir lá. Voltar para lá. Eles falaram sobre a criação e agora estão na queda. Depois eles vão falar sobre redenção e consumação. Quem sabe aí, quem quer ajudar na escolinha? Mas as irmãs não são plenas no sentido de todo conhecimento, mas estão estudando, estão desgastando para cuidar dos nossos filhos. Sabe? Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos fazer como as professoras. Vamos ensinar, educar, cuidar, amarmos, levar os fardos pesados uns dos outros. Às vezes nós conseguimos resolver o problema sozinho. Às vezes Deus deu um problema para aproximar o irmão de nós. 23. Sejam mutuamente hospitaleiros. Esse é poderoso, irmão. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, ainda Pedro fala. Seja hospitaleiro e não fica murmurando ainda. Na prática, como o pastor Fê disse, Cristo é hospitaleiro. Nós recebemos Cristo quando nós recebemos o irmão. Cristo e a igreja são um. Irmão, nós precisamos acreditar e viver essa maravilhosa prática de receber os irmãos e nós entender que nós estamos recebendo Cristo. Sabe? A palavra do Senhor vai falar que muitas das vezes nós recebemos anjos e nós não sabemos. Sabe o que Cristo fala? Que aquele que dá um copo de água para um pequenino, se Deus dá importância para um copo de água, irmãos, aquele que dá copo de água para o pequenino, cumpriu a vontade, eis bendito do meu Pai. Veja como Jesus é poderoso, irmãos. Cristo e a igreja são um. 24. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Bondade é o caráter de Cristo, irmão. Ser bondoso é ser generoso, é agir com boa vontade, é ter consideração pelo outro. Sabe? Em Cristo, irmãos, vocês têm sido generosos, irmãos? E aí o pessoal vai falar, pronto, vai falar do dízimo da oferta. Não é só sobre isso, irmão. Sabe, ser generoso, estarmos juntos, sabe, fazer as coisas com boa vontade, considerar os irmãos mesmo como parte da família. Você deixa um irmão seu de fora?
Por que nós deixamos o irmão da igreja? Nós precisamos compreender. Como eu falei, hoje a gente olha para os irmãos aqui, os irmãos não estão. Nós precisamos, precisa doer em nós, irmãos. Precisa doer em nós. O irmão não vê, ele perdeu a oportunidade de a gente estar junto. O irmão está precisando de alguma coisa, irmão. Aí se é alguma coisa que o irmão respondeu não está no seu alcance, procura a gente. Mas se tiver no seu alcance, aí faça. O irmão precisa de uma cesta, de alguma coisa lá. Antes de vir na igreja, já analisa se você tem, se as pessoas do seu redor têm. E aí você tem, já resolve o problema e amém. Mas quando não, chama o pastor, chama a igreja e vamos, em nome de Jesus, resolver o problema e vamos ajudar os irmãos. Mas nós precisamos ser bondosos, isso é ser bondoso, isso é ser como Cristo. E o último, para a gente orar, é orem uns pelos outros. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração é colocar as coisas no devido lugar. Deus no seu lugar no trono, nós aos seus pés. É reconhecer que estamos nessa posição de intercessão, como nós falamos, entre o céu e a terra. E no caso de uns aos outros, entre o Pai e os irmãos. É nós colocarmos diante do Pai pela vida dos irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. E o próprio exemplo disso é Jesus, João 17, a sua oração sacerdotal. Jesus ora por Ele mesmo. Jesus ora para os seus discípulos. Jesus ora para aqueles que hão de crer em mim, Ele diz na sua palavra. Orar uns pelos outros é elevar o momento mais precioso nosso, em que nós vamos colocar diante do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E olha que maravilhoso o privilégio que nós temos, de em vez de olhar para o nosso ventre, como a Ká orou, a gente lembrar do irmão. E aí no meio da circunstância, lembrar daquele irmão que está passando uma luta, que às vezes nós não conseguimos ajudar, que é um processo do irmão. As que nós conseguimos ajudar, a gente vai lá e ajuda. Mas as que a gente não consegue ajudar, a gente consegue colocar diante do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Trazendo na prática, como nós falamos na semana retrasada, imagine um irmão ir pedindo para o pai algo para o outro irmão. Olha que coisa linda, quem é pai aí, imagine a cena, que coisa mais maravilhosa. O irmão se compadecer do irmão mais novo. Ô pai, pega leve, ô pai, ajuda o irmão, ô pai, tal. Aí nós chegando diante do Senhor, todo mundo, Senhor, lembra do Erres, lembra do Alain, lembra da Carmela. Senhor, os irmãos que estão passando por dificuldade, estão com enfermidade, os irmãos que estão enfrentando luta no casamento, que estão enfrentando luto, que perdeu os seus entes queridos, mas é a vida da igreja, irmãos. E todos nós, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, amém, irmão, todos nós estamos passando por um processo, e dentro do processo, amém, mas, irmãos, queira viver essa realidade em nome do Senhor Jesus. Para tudo isso, irmão, olha o evangelho aqui sendo pregado, para acontecer isso, lembre sempre disso, para acontecer essa reunião maravilhosa, para que nós possamos servir uns aos outros, foi necessário o Deus que estava sobre todo os céus, o trono, encarnar, sofrer, ser crucificado, morto. Sabe para quê? Para dar essa liberdade que nós temos hoje, irmãos, de servir, de amar uns aos outros, para nos tornarmos livres, para podermos viver essa realidade, irmãos. Sempre, mas foi necessário o Senhor Todo-Poderoso, irmãos. E que nós possamos viver e desfrutar isso. Não é somente, quando fala mandamentos, pode se colocar de pé, por favor? Aí olha mandamento e fala, nossa, mas a igreja é só mandar, Jesus só quer que eu faça, só manda. Não, Jesus quer que a gente desfrute da natureza dele, irmãos. Eu já falei aqui, aconselhando um irmão outro dia, e o Senhor me trouxe esse entendimento para passar por irmão, e isso ficou muito forte para mim, foi que, por que Deus manda amar Ele em primeiro lugar, ou amar a Ele sobre todas as coisas? Não parece um Deus egoísta? Não parece um Deus que tipo assim, eu criei, eu fiz, é do meu jeito, então me ame em primeiro lugar, ou me ame sobre todas as coisas, senão vocês estão lascados. Não é sobre isso? Não parece isso? Mas na verdade, quando nós vamos compreendendo o Evangelho, nós entendemos que toda a nossa vida, a estrutura foi deturpada por causa do pecado, irmãos. Então nós amamos errado, irmão. E aí nós amamos a esposa errado. A esposa ama o marido errado. Aí amamos os filhos errado. Ora estamos desprezando, ora estamos idolatrando.
amamos o nosso trabalho, até as nossas habilidades. Tudo pode amar, mas no amor certo, na situação certa. Porque ou ora nós estamos fazendo com menosprezo, ou ora nós estamos criando altar e idolatrando essas coisas. Família, esposa, filhos, trabalho, casa, profissão. Mas e aí, pastor? Aí o Senhor fala, me ame por primeiro, busque o meu reino, porque daí nós estando nele, os nossos amores vão sendo corrigidos, irmãos. E aí nós amamos a esposa como nós devemos amar a nossa esposa. Aí nós amamos o cônjuge, nós amamos os filhos como nós devemos amar de fato os nossos filhos. O trabalho, os dons, o talento, a comunidade, mas tudo quando nós amamos ao Senhor primeiro, em nome de Jesus.